Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo programa. Você deve estar achando um pouco estranho. O que esse cara está fazendo aí com esse fundo bem legal, com essa mesa aí? Você vai entender um pouquinho melhor nosso queridíssimo Chapa Quente. Chapa Quente, que nome é esse? Você vai começar a entender o ambiente que nós estamos e o que nós vamos fazer aqui. Mas a ideia é que a gente converse sobre temas que a gente estaria conversando numa mesa, jantando, comendo junto com os amigos, mas temas que não são só superficiais, que a gente possa pegar temas polêmicos, não sei, mas também que a gente possa ter uma profundidade no tema quando você estivesse conversando, trocando uma ideia no jantar. E a Letícia vai explicar um pouquinho melhor sobre o que a gente vai falar hoje e quem que são os nossos convidados. Bom, gente, aqui estamos, né, Pedro? É um privilégio. Assim, Deus faz coisas que a gente não entende. Na hora a gente chega aqui e fala, uau, a gente tá aqui com pessoas super importantes. Super importantes, porque a gente tá aqui com o Anthony. É Anthony mesmo. Eu não tô querendo embelezar o nome com o inglês. É Anthony Langer e a Kezia Langer, um casal que veio lá dos Estados Unidos e nos deu o privilégio de conversar com eles sobre um tema muito bom, que é apologética. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, você vai ter que ficar aqui com a gente. Se você sabe, você vai aprimorar os seus conhecimentos hoje, nesse bate-papo. Tudo bem com vocês? Obrigado. Muito obrigada pela introdução. Um prazer estar aqui. Tudo bem, Letícia? Sim. Eu virei Letícia agora, adorei. Vocês podem me chamar aí no chat de Letícia. Eu adorei, gente, é meu novo nome. O Pedro é Peter. E eu queria pedir para a Letícia apresentar eles, mas antes de tudo... Roda a vinheta. Eu vou fazer aqui uma abertura bem jornalística para vocês sentirem o peso da apresentação, tá bom? O Anthony Langer é mestre em divindade, mágico, musicista, escritor, fotógrafo, movie maker. E eu falei tudo isso pra falar, o cara, ele manja de criatividade. Então tudo que tiver criatividade, você joga no colo dele que ele vai fazer. Deus deu essa graça aí pra ele fazer tudo que é criativo. Ele é membro da Igreja Batista do Sul de Kentucky, junto com a Kezia. Só que ele se define numa coisa só, que é, ele ama Deus e a sua palavra. Gente, muito crente, né? Muito evangélico. Muito evangélica. E agora vamos para a Kezia. Kezia Langer, eu encontrei uma irmã em Cristo nela. Eu olhei pra ela e falei, Sister. Vou falar bonito, sister. Eu falei pra ela que parece que eu encontrei ela na eternidade e agora nós nos encontramos aqui na Terra, olha que legal. Kezia, ela disse que ela é uma pecadora salva pela graça, antifeminista, com muito prazer de servir seu marido, formada em publicidade e propaganda, e ela é apresentadora. Há quem diga que não, mas ela é apresentadora. Inclusive, eu que tomo cuidado, porque ela é das boas. E a palavra que a define é polêmica. Só queria jogar isso, porque é um casal polêmico aqui. Por isso que a gente trouxe. Olha, É verdade. Exatamente. Apologética é um tema Bem polêmico. bem polêmico. Uhum. E aí a gente vai começar com a primeira pergunta, assim, pra descabelar vocês. Vamos. Preparado? Mais ou menos. O que é apologética e quais as vertentes dentro dela? Essa é mais tranquila, eu acho. So apologetic is a word that comes from the Greek word apologia, which means basically defense. So it's defense of the faith. So when we talk about apologetics, we're talking about the defense of the Christian faith, what we believe, the doctrines, what the Bible says, why we believe it. So the two main lines of apologetics are evidential apologetics and presuppositional apologetics. So evidential apologetics is basically presenting evidences for why we should believe the Bible. Presuppositional apologetics takes the Bible as the prime thing that we accept as true, and from there, assuming that's true, builds arguments for why you should believe it. Eu acho que não é... Meu marido é acadêmico, no ambiente acadêmico, mas eu acho que eu, como uma leiga, também, como cristã, nós todos devemos apreciar a apologética. Exatamente. Acho que é um ponto interessante pra gente iniciar essa conversa, né? Não é só para o cara que estuda.
nós como cristãos. A gente vai aprofundar mais nisso. Olha o olhar malvado, né? A gente vai aprofundar mais nisso. Então é a defesa da nossa fé, né? E a gente tem que fazer isso como? De uma maneira direta, já sair como se fosse na lata, assim, né? Ou então de mais indireta, assim, um pouco mais maquiada, tal. Vou falando de um jeito aqui, quando você vê, eu tô defendendo a fé. Como é que deve ser feito? Um jeito já incisivo, direto, ou mais maquiado, um pouco mais sutil? I think that how we defend the faith in terms of our the way that we present ourselves is going to vary depending on the situation. We see that even with the way that Jesus talked, right? When Jesus was with someone who was obviously more sensitive, he was more sensitive. When he was talking against people who were very opposed to him, he spoke more offensively, more directly. So I think in terms of how we present, always it has to be done with truth and with love. But how that manifests itself depends on the situation and the people you're with. Vocês têm algum estilo que vocês seguem mais? Vocês usam os dois? Well, I think my personal tendency is to soften. But I don't think this is always good. I think this is sometimes a default of mine. Could be. Então ele disse, a minha tendência natural é sempre amaciar, mas eu acho que isso não é algo bom. Então eu tenho que encontrar o balanço. Será que nisso a Kézia é um contraponto? Olha, Jesus me mandou alguém customizado para mim, porque eu acho que meu marido ele me ensina a trazer o balanço, porque a tendência dele, como ele falou, é mais amaciar um pouco às vezes, se bem que não. Eu acho que para a cultura dele, eu acho que ele é bem polêmico. Mas a minha tendência é ser, até às vezes que eu acho que eu falo demais. Eu não me consideraria, como a gente falou, amaciada, mas na lata. Então, se você me pergunta, você tem que saber que você tem que estar preparado para a resposta. Good cop, bad cop. Bom, Lizzie não tem essa expressão, mas... ok. E vocês falaram no começo, né, que tem duas linhas. Uma que é mais para defender com mais evidências, né? E outra... Vocês podem explicar um pouco mais como é que são essas duas diferenças? E mais ou menos em que meio que se dá essas duas? In the case of evidential apologetics, someone may talk about how the resurrection must have happened, because there are no other theories that really qualify for what happened. We look at the evidence and we say, well, some people think Jesus could have fallen asleep on the cross, and so when he resurrected, he didn't really resurrect. And then you look at the evidence and say that's literally impossible because of how he was beaten and how it wouldn't have happened. So there's a lot of evidence, these kinds of ways of presenting the evidence. But presuppositional apologetics says, look, the Bible says that Jesus resurrected. We believe the Bible. That's our ground. And in fact, without the God of the Bible, even your question doesn't make any sense, because God is the God of reason, and you need reason and logic to even ask that question. So this is presuppositional apologetics to basically say... Just a question. Okay. Would you say that you are more presupposition? So I think that there is room for disagreement among Christians about this, but I stand more on the presuppositional side. And actually, people who disagree about this will say you really can't be both. You have to be one or the other because they actually conflict. They're different. They're opposing philosophies. But what we can say is that also presuppositionalists use evidence. They just use it in a presuppositional way. So it can be, there's a lot that goes into the philosophy behind it. É mais como a palavra, ela é a verdade, tudo emana dela, né? O outro, ele deu o exemplo de Jesus, que Jesus não morreu quando ele estava na cruz, ele só dormiu e aí acordou. E aí a gente volta para a palavra, busca evidências. Então eu acho que, não sei, a minha linha seria mais essa segunda, que eu não sei como
pronunciar, mas... You're saying for yourself? Também, eu acho que sim. You're more presupposition? Uhum. Oh, okay. E você, Pedro? Well, Você, Pedro, eu não sou chique assim, não. Yeah. Yes, Peter. Leticia, what do you think? Eu acho que eu sigo essa também. Eu lembro que eu passei a conversar com um rapaz que ele era ateu. E aí a gente começou a discutir e não chegava a lugar nenhum, né? Porque o pressuposto dele era totalmente diferente do meu. E eu falei assim, tá, a gente tem que usar a imagem figurativa agora. Porque a gente tem que imaginar que a gente parte do mesmo pressuposto pra você entender a minha linha de raciocínio. Nossa. E aí eu comecei a falar dos pontos bíblicos até que ele chegou à conclusão de que, ok, se você tiver certa, eu discordo. Se você tiver certa, você tá feliz aqui na Terra e vai ser feliz no céu, porque você é feliz com o que você acredita. E eu vou pro inferno e eu vou viver essa vida feliz, mas vou ter uma eternidade triste, ok? E se eu tiver certo, você ainda assim vai ter sido feliz aqui e ok. E eu vou viver com a minha razão. Então, de qualquer forma, eu ia estar por cima do rolê. Você entendeu? começou a falar com ele, então, como evidencialista e você viu que essa outra ajudou mais na Ajudou mais na dele. percepção dele. With presuppositionalism, the point is like your question doesn't make any sense because God is a God of reason, right? I just wanna... Oh, you wanna say- okay. So let me say it this way. With presuppositional apologetics, the idea is that God is not a God that we can reason to. He's a God that we cannot reason without. And this comes from, for example, Proverbs 1:7, where it says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So without God, you don't know anything. You can't know anything, you know? Well, and also in Romans 1, it talks about how everybody in the world, no matter who, has revelation from God. They have, God has given everybody. Let me just go there because this is, so Romans 1, starting in verse 18 says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened." So, everybody, God has revealed his own existence to everybody. You can look in creation, you can look just by the fact of the existence of reason and logic. Like, these things cannot, you could ask an atheist. Nesse sentido, então, qual que deve ser a nossa motivação para pregar, né? Porque assim, tem muitas pessoas também que tentam levar muito para a questão de eu preciso defender a minha fé de qualquer jeito, e aí acaba pregando mais por dizer que eu tenho a razão do que por amor ao irmão, né? E vocês enxergam assim, qual que deve ser também a nossa motivação, tanto para pregar para os outros, quanto também para defender a nossa fé? Yeah, well, in terms of motivation of sharing the gospel, I think Romans 10, where in verse 14 and 15, Paul says, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent?" So preaching is the end of that line of thought. But it's the beginning of it is belief. So you're starting with preaching to get to belief. So we're preaching so that people will believe, right? And receive the gospel and be saved. So what is the motivation? Qual a Their motivação? salvation A is the motivation, Aham. and it rhymes. Responde, Peter. O que você acha? Responde. Mas mais no sentido também da defesa da fé. Então, assim, Defense of faith. porque eu vejo que tem muitas pessoas que acabam pregando mais por ter razão, defendendo a fé mais por ter razão, do que para levar alguma coisa, entendeu? Então, o caso da ressurreição de Cristo.
É mais para eu te mostrar logicamente que Cristo ressuscitou, do que para dizer que ele ressuscitou porque ele deveria ter ressuscitado. E o amor pela vida que pode ser salva. Será que é um perigo do evidencialismo de você apresentar fatos como se fossem apenas fatos e deixar de lado essa questão de que existe uma soberania dentro da história redentiva de Cristo? It's true that, well, on a couple of levels, evidentialism is flawed because of this, because you can give all these facts and the person's heart is not changed, right? And the other aspect of it is they have still used their own reason, thinking that they are the judge of whether or not God is real, you know? And so you give them all the facts like you would give to a judge and a jury, and God is on trial. But actually, that's not how it is. You don't even have the faculty of reason without God. He gave you the ability to think these thoughts. And so your thinking these thoughts is the proof of God already. So we have to start there, and then we can reason beyond you know, to understand what he's done. E isso me lembra, tem um grupo nos Estados Unidos que eles são conhecidos como loucos até. Qualquer coisa que tem, por exemplo, a parada do orgulho gay ou alguma coisa desse tipo, eles vão com placas e eles colocam, vocês vão pro inferno, vocês são, esse tipo de frases, e quando você chega para eles e as pessoas ficam muito iradas, e a gente já foi para uma dessas e para tentar evangelizar e tal, e as pessoas ficam iradas e vão para eles, e eles não têm um amor. Muitos que eu vi, né? Não estou falando de uma forma geral, mas eles não têm a sensibilidade de saber, eu tô aqui, se eu tô aqui é para que aquela vida possa ser atingida, que o Espírito Santo faça a obra naquela vida. Então é mais essa coisa, eu acho que de evidencialismo, onde eles estão realmente tentando, não sei se é ódio ou só julgar o estilo de vida daquela pessoa somente, entendeu? Não tem realmente a preocupação, a sensibilidade. Vai para um outro ponto, não sei se eu estou indo adiante, mas assim, quando também nos Estados Unidos, que é onde a gente tem vivido, então onde que eu tenho mais essa referência, onde você vai para igrejas, onde você vai para escutar o que você quer escutar, então não tem realmente o confronto, né? É meio que são os dois paralelos, os dois extremos que estão acontecendo ultimamente, que a gente tem visto. Isso é muito interessante, porque pro período que eu tô vivendo, aquelas, né? Eu tô lendo um livro da Rosaria Butterfield, sobre pensamentos secretos de uma convertida improvável, que ela é uma ex-lésbica no contexto americano, e ela falou que no período que ela era lésbica, esquerdista, professora de uma universidade, ela conhecia os cristãos exatamente por esse perfil que você falou, que eram aqueles que iam lá na frente da universidade botar a placa de você vai pro inferno, queria bater neles. E por isso ela nunca se interessou nem por conviver com os crentes. E quando ela se converteu, foi o período de conversão, foi exatamente por um homem, um pastor chamado Ken, que ela tinha escrito um artigo contra a direita, né, conservadora, e contra uma tipo de instituição lá, não me lembro bem o nome. E aí ele foi, em vez de refutá-la como a maior parte das pessoas estavam fazendo, de criticando e tal, ele foi e questionou ela. Então foi meio que uma apologética no sentido de pressuposições. E aí ele questionou e não criticou assim no sentido de você tá errada, ele só colocou dúvidas pra ela pensar mais sobre aquilo. E aí ela tinha uma caixa de vou colocar essas críticas aqui, os elogios desse lado. E ela não sabia onde ela colocava essa carta que ela recebeu dele nesse período, porque ela não foi nenhuma crítica, nem um elogio. E aí foi o período que ela começou a pensar sobre a Bíblia. Mas só uma coisa que eu tô pensando aqui, como a gente tem que depender, até eu, porque eu, no meu entendimento, eu sou muito burra pra saber ter sensibilidade. Então, se a gente pode pensar com antecedência que a gente vai entrar em uma situação onde a gente vai estar expondo o Evangelho, eu acho que a gente tem que pedir discernimento e a sabedoria do Espírito Santo, porque sem ele a gente termina falando doideira. É o que a gente pega a nossa justiça própria e taca pra pessoa. Aí vai pra evidência, o que pro orgulho, como o Peter falou, que você vai tentar só ficar certo na situação e ver, não, eu tô falando com a alma
né? Que Jesus morreu por ela, tem alto valor. E aí, esse é o meu... Você tem que estar só com o Espírito Santo. É muito... Eu tava escutando uma pregação esses dias, até do Rodolfo, ele falando sobre Jó também, né? Livro de Jó. Você vê Jó lá sofrendo, os amigos dele falando bonito em nome de Deus e falando besteira, que é muitas vezes que a gente faz. E aí você fica 30 capítulos com o pessoal falando bonito, falando besteira. E aí quando Deus vem, ele fala e assim... Diretão. Todo que o pessoal tava falando bonito e tal. E esse que às vezes é o perigo que a gente tem, né? Nessa questão da apologética, desses extremos, né? De também ficar quieto e falar não, tal, não sei o quê. Mas como também de só querer falar bonito e falar besteira, né? Nossa, muito bom. Tudo o que está por trás. Então, nosso coração tem que estar completamente consciente do qual que é o objetivo. Senão a gente se perde. Yeah. Well, and my professor in seminary said that apologetics is what happens when someone says no to the gospel, right? So apologetics is a part of evangelism, right? So it's when you've presented the gospel, someone rejects, you respond with defense, right? A defense of the faith. So when you're using presuppositional apologetics, say you're talking to an atheist, and you can ask them anytime they make some statement, a truth claim, you can respond and ask them, how do they know that, right? So it's this method of questioning. How do you know that? In fact, how do you know anything that you know, right? Because an atheist who believes there is no God they believe that everything is material. There is nothing spiritual. So what is even the foundation for reason? What is even the foundation for how can you even believe that what you're seeing and feeling is real? As an atheist, you can't, because the only thing that you can think is this could even be an illusion. In philosophy, they have what's called a brain in a vat. It's an idea that if you say you are not actually a human being, you're just a brain. Mm-hmm. You're being suspended in a vat of life-sustaining liquids, and the scientist has hooked up your brain to wires, which gives you all of the senses. It's like Matrix. It's like the Matrix, right? It could be. How do you know that you're not in the Matrix right now? The atheist has no way of knowing, because they only know what they see, and even your thoughts, your thinking could all be part of the illusion. So you have no basis for believing that anything is actually true, right? But how can we know that something's true? If God reveals it to you, right? Because God is speaking truth, right? So if God has certainly revealed, then you can know for certain whatever it is that he says. And that's where Christians have certainty, where atheists can never have certainty. Acho que isso que é importante da gente lembrar sempre que a gente quiser defender a nossa fé, né? De lembrar que a ação e a intervenção é totalmente de Deus. E não é uma ação nossa, né? Não é algo que vem de dentro de nós. Muito bom. É como se, eu tô vendo aqui vocês falando, é muito, muito edificante. Porque eu tô pensando, apologética é como se fosse, é um instrumento. Você não ficar muito perdido no acadêmico da apologia, as linhas e tal, entendeu? Você tem que ver que aquilo é um instrumento, um método que o Espírito Santo usa para que vidas sejam salvas, né? Que eu acho que é isso. Quando a gente começou a falando sobre apologia, só por apologia, é vazia. Né? É uma teoria, né? Isso. Só que o ponto que o Anthony falou no começo sobre Provérbios, né? Sobre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E às vezes você não tem nem noção de que você está fazendo apologética. Você está somente obedecendo, temendo ao Senhor e usando a sabedoria que Ele te deu para alcançar pessoas e para defender o Evangelho diante do mundo que a gente tem vivido. E também se a gente, como o Antônio falou, né? Se a gente começa... Porque o que eu vejo hoje também, que muitas pessoas que questionam a fé nunca pararam para pensar profundamente na razão da vida, né? Por isso que em velório e tal, é um momento que o pessoal fica mais reflexivo e tal, e você vai vivendo e não vai pensando na razão da vida. Se você vai tirando essas bases, né, do que é a realidade, e vai começando a pensar, ou você tem uma crença em algo que seja concreto, que para nós é a palavra de Deus e a aula de Cristo, ou então o resto, todo o outro resto, então, que a gente acabou de falar, né? O conceito de família vai embora, o conceito de felicidade vai embora, todo de ética total vai embora, né?
Então é bom sempre a gente ter isso na cabeça. E a gente quer conversar mais um pouquinho, perguntar também se é pelo meio acadêmico e tal, mas antes a gente tá começando a dar uma fomezinha aqui, a batata tá uma Uma delícia. batatinha. Então tá aqui no Black. Nossa, tá muito... eu tô sentindo o cheiro já do nosso pedido. Vindo aqui. A gente vai para um rápido intervalo até e vamos voltar aqui pro nosso lanche para continuar essa nossa janta aqui com vocês aí. Tá? Dá uma seguradinha aí, espera um pouquinho o intervalo e a gente volta. Agora é a chapa da quente. Estamos de volta aqui agora para comendo aqui enquanto a gente fala. A gente não vai comer de boca cheia, fica tranquilo, pessoal. Só para falar, ó, esse lanche lindo aqui é do El Black, tá? É o Black na rua aqui, ó, Armando Penteado, em São Paulo. Então, se você quiser comer um burgão desse aqui, ó, vem aqui. Tem... Parece aí. 4-4, né, produção? 4-4 número, você chega aí. Quem sabe um dia você chega e a gente tá aqui fazendo chapa quente. Quem sabe? Mas aí, agora a gente deu uma dica do hambúrguer. Agora a gente quer afiar aqui, ó. Afiar a conversa. Que o segundo bloco é mais pesado. A gente só introduziu. Começar a falar aqui, ó. Pergunta aqui pros caras inteligentes, né, Pedro? Que a gente tá aqui só retendo conteúdo. O que vocês acham nessa questão de apologética é para universitários ou é para acadêmicos? Esse campo da apologética é só para quem tá nesse ramo intelectual? Só para inteligente ou para quem é crente? Crente tem que ser inteligente? Como que funciona isso? Well, if you think about it, the Bible itself has a lot of things which are difficult to understand, right? So the Bible is not only for simple thinking, right? So in this sense, you may say it requires some intelligence. But the fact of the matter is that to understand anything in the Bible, we need the Spirit of God. It's the Spirit who gives understanding. You can be educated to the maximum degree, no pun intended, and still be a fool, because God is the one who gives wisdom and understanding. And so in the Bible, you're going to be, as you read, you can even understand the grammar better. You can understand, but to understand the fullness of what is intended requires the Spirit, and this is something that every believer has. And so the same thing is for apologetics. With apologetics, this is it's, as Kezia has said, it's a tool by which we do what we're called to do, which is to share the gospel. And that's something that God empowers us to do the same way as He empowers us for anything. Mas sabe o que eu acho também? Que a palavra fala, se a gente pede sabedoria, Deus nos dá. Ele é aquele que conhece, tem toda a sabedoria. Deus sabe biologia, Deus sabe... Deus é o rei de qualquer dessas matérias, porque Ele criou tudo. Então, eu acho também que a gente precisa ter inteligência. Não pode só... sabe, tem pessoas que dizem, eu não vou ler outro livro, eu não quero saber disso, porque o que importa, eu vou pro céu e tal. Mas a gente está inserido num contexto social e eu acho que é muito importante. Eu vejo Paulo, um homem que falava com pessoas muito entendidas, intelectuais. Então ele não é que ele não tinha nenhum conhecimento secular, que até Anthony fala que não existe conhecimento secular. Ele acha que tudo é tocado pela teologia, né? Então, eu acho que é importante sim, a gente buscar conhecimento, porque nós precisamos estar preparados para, se alguém que tem conhecimento tenta nos colocar em armadilha ou tenta... sempre existe isso. Ou também para o próprio conhecimento, para a gente crescer e termos posicionamento. Então, eu acho que buscar inteligência, sim, mas saber que não é inteligência para sua própria glória. É pedir a Deus que também com a inteligência venha a humildade, saber que você pode ter conhecimento, mas aquilo ali é sempre uma ferramenta para que Deus venha usar a sua vida para outras vidas. Então, é assim que eu acho. Isso me lembra quando Paulo vai falar sobre o culto racional, né? Que o culto a Deus é um culto racional. Então, você tem que pensar, aquilo cria uma lógica interna dentro de você, né? Aquilo que você vai prestar para Deus. Ele te dá e você devolve. É uma forma que Deus te transforma e te usa para transformar outras pessoas através da sua intelectualidade, né? Não posso estar falando besteira, mas eu acredito que o contexto também não posso estar inserido. Por exemplo, se eu chegar nos Estados Unidos e
e começar a responder questões que ninguém está perguntando, isso não vai fazer sentido nenhum. Se eu chegar numa universidade falando coisas muito, sei lá, do cotidiano, do dia a dia, talvez ninguém me entenda. Se eu vier com um artigo, o pessoal talvez comece a prestar mais atenção no que eu falo. Mas se eu chegasse lá na minha avó e começar a falar sobre um artigo acadêmico, ela não vai, isso não vai Muito cativar importante para que eu defenda a minha fé, porque isso não é o que ela está perguntando, não é o que ela está querendo saber, né? O contexto é muito importante. Vocês podem ficar à vontade para comentar. Tá. Pode Vamos responder. também. Anthony já começou. Já comecei. De repente poder falar um pouco mais disso também, queria falar para o pessoal que está nos assistindo, ficar à vontade para comentar o vídeo, comenta aí se você já teve defender sua alguma vez, se você sabe que é apologético, o que você está achando desse papo aí, é muito importante que você comente. Queria fazer um ponto aqui, vou falar de boca cheia e minha mãe vai me xingar. Mas apologética combina muito com hambúrguer. Tá fazendo Olha! Combinação perfeita. Exatamente. Essa questão que o Pedro falou sobre você ter sabedoria é a questão de discernimento, né? Você discernir que horas você deve falar, como você deve falar, pra quem você deve falar, assim, no sentido do contexto, né? Porque eu lembro que uma vez eu visitei uma igreja, eu sou a pessoa das histórias, eu só jogo história aqui. Eu fui numa igreja que o pastor era muito filosófico. E assim, eu achei genial. Eu tava no primeiro semestre de teologia. E aí eu aprendi muito com ele. É lógico que se eu não tivesse tido filosofia na faculdade, eu não teria entendido 50% do que ele tava falando. E aí isso me levou a pensar que ele tava falando pra um público que ele conhecia. E era um público que fazia sentido ele falar de filosofia, ele ser muito mais eloquente. Mas eu pensei, eu não poderia trazer a minha avó aqui, porque ela não entende nada. Então é um lance de... Existem, e é de fato um lugar em que Deus colocou pra existir aquele tipo de mensagem, né? Aquele estilo, pra que pessoas eloquentes pudessem, né, buscar onde faz sentido pra elas. Mas que eu tenho que ter discernimento de não levar a minha avó lá, ou levar a minha avó em outro lugar, ou enfim, ter esse encaixe, né? Yeah, because theology is the study of God and everything else in relation to God. Like nothing exists without its relation to God, because God created everything, right? So when we talk about theology, we're talking about everything, right? God and everything in relation to God. So in that sense, nothing is separated from the Christian life or from the Christian thought, right? A lot of people may think we don't need to talk about this as Christians, or that this is a subject that we don't deal with, or we don't have to have a position on. But that's not the way it is, because as a Christian, our faith encompasses everything. Isso já me leva à próxima pergunta, que existem assuntos que, sei lá, os assuntos que a Bíblia não fala explicitamente, e aí, né, por exemplo, a gente acha uma questão que a gente acha que a Bíblia não fala explicitamente, a gente deve se posicionar firmemente nessas questões? I think that we should speak about a subject as strongly as the Bible speaks about it. So if the Bible says something very clearly and strongly, we should say it very clearly and strongly. If the Bible is less clear or less strong about something, then we should speak about it in that same degree. In this way, we're trying to be as biblical as possible and go to the root of our faith. Or we're rooted to the scriptures. Então, quanto mais ele está falando assim, que se a Bíblia fala muito claro e enfático alguma coisa, a gente deve usar isso como a nossa medida. Então, nós devemos ser claros e objetivos e precisos. Se a Bíblia ela já não toca nisso tanto, ou de uma maneira mais subentendida, a gente deve usar dessa mesma maneira se for defender aquilo. But also, I think that the Bible touches on more than we may realize. A lot of people may think that a subject like politics, for example, politics is something that's just separate, from what the Bible has to say, and it's something we as Christians don't need to think much about or care much about. But actually, that's not the case, because Christianity is political. Even the phrase
Jesus is Lord is a political statement, because Lord is a political status, right? If Jesus is Lord, it means he's Lord over religion, but also he's Lord over politics. He's Lord over everything. E é muito louco falar isso, porque tem muita gente que fala, não, aqui não se discute política, né? Um crente falando, eu não vou discutir política. E isso acaba sendo meio estranho, né? Quando você tem uma fé baseada, por que você não pode discutir política se você tem uma fé consistente, se você tem uma fé com substância, né? Isso eu uso pra mim, mas assim, pra qualquer base, eu amo política, eu sou muito, muito política nesse sentido, porque eu acho que, pensar que eu sou filha de um rei, então a gente tem uma monarquia aí, né? Mas eu uso o meu posicionamento político, ele tem que estar baseado na palavra. Então, se uma linha política ela afirma certas coisas que estão fora da palavra, eu acho que eu não vou caber ali. Então, é dessa maneira que eu me posicionaria politicamente, mesmo que a Bíblia não está falando que o cristão tem que ser disso, dessa linha, o cristão tem que ser dessa. Mas eu sabendo, buscando conhecimento, como seria o conhecimento secular, político, eu vou estudar o que aquela linha aborda e aí vou escolher qual que a linha que está mais condizente com a palavra. Faz sentido? Faz. E é nesse pensamento que a gente vai entrar em todas as áreas, né? A gente fala de política como exemplo, mas a apologética na prática, né? Porque acho que é isso que é importante que a gente falou no começo. A apologética não no sentido de matéria acadêmica da teologia, mas a apologética como uma prática do cristão, de você saber dialogar sobre todas as frentes, dialogar sobre política, sobre sociedade, sobre arte, sobre entretenimento, você saber se posicionar diante da sua sociedade em qualquer tempo, né? Seja em 1900, um cristão de 1900, um cristão de 2021. Eu acho, vendo nos Estados Unidos, como eu tenho morado lá, eu vejo que o americano ele não gosta de confronto. E aí teve um pastor famoso que ele foi ser entrevistado pela Oprah. E aí a Oprah perguntou sobre o que você acha do casamento gay. E ele falou pra ela, eu prefiro não falar sobre isso. Então foi uma coisa que me marcou muito, porque se ela perguntou é porque ela estava querendo saber, entendeu? Provavelmente esperando a resposta dele negativa contra isso. Ou não sei, mas ele completamente ignorou e não quis responder. Então, acontece isso muito, questões que os pastores renomados até, então, eles evitam falar sobre certas coisas para talvez não perder o público, ou não perder membro ou alguma coisa. Então, eu acho isso triste, na verdade, não sei, mas Deixa eu ver se eu entendi aqui o geral, né? É como se a gente tivesse o pessoal de casa, no primeiro programa para entender, como se a gente tivesse que a gente tá jantando aqui junto, e conversando, né? Aquela conversa descontraída. Então a apologética é a defesa da nossa fé, né? Basicamente assim. Isso se aplica também a várias coisas do nosso dia a dia. E a gente tem que buscar sempre conhecimento e tal, a questão da inteligência do estudo. Mas também, se não tiver a mão de Deus, o Espírito Santo, isso não vai valer de nada. E agora, pra gente já ir caminhando pro final, temos o nosso belíssimo quadro, que é o Décima Verdade Aí. Então, até pra deixar por favor, décima verdade aí. If you don't position, you're not fulfilling your role as a Christian. Se você não se posiciona, você não está cumprindo o seu papel como cristão. Pesado. Esse tema, né, é uma coisa tão legal pra gente contar experiências e tal, não sei o que. Espero que o pessoal tenha participado bastante, é muito legal. Primeiro, agradecer que é um privilégio ter vocês aqui, né? É bom demais, uma presença internacional. Já nos conhecemos hoje, mas parece que já se conhecia, né? O papo fluiu, muito bom. Primeiro, eu queria agradecer, e para quem quiser conhecer um pouco mais sobre vocês, seguir vocês nas redes. Então, olha só que engraçado, a gente tem um canal no YouTube, tá em inglês. Antes de Anthony terminar o mestrado dele, a gente começou a fazer vídeos sobre aborto, várias coisas, mas a gente parou. Então tá lá ainda, quem quiser assistir. Mas o meu Instagram é Kezia Langer. Qual é o seu Instagram? My Instagram, Anthony Langer. A gente vai deixar a tarjazinha aqui, ó, pra vocês seguirem.
A produção vai colocar, a edição vai penar com a gente. Mas, ó, se você quiser ver polêmica, segue eles. Você quer ver o resto? É verdade. Mais Anthony Kézia no Brasil? Hashtag. Eu voto por essa hashtag. Queria agradecer a esse casal maravilhoso, agradecer a vocês que estão nos acompanhando aí, que esse programa vai dando suas sugestões e tal. Espero que vocês tenham comentado aqui. Muito bom, a ideia é que seja uma janta que a gente converse com vocês e vocês fiquem com a gente aqui na nossa programação da IPPTV. Agora, para acabar, queria só pedir a conta. Opa. É isso aqui, ó. Vamos ver.